Porque qual é a ideia de retirar o espiritual do sobrenatural? O sobrenatural é algo que está acima de você, que vai fazer com que você, o que bem quiser entender, você fica à mercê do que está aí. A ideia não é essa. Porque pois nós não estamos à mercê de nada, a não ser de nós mesmos. Ou seja, só fazem conosco aquilo que nós permitimos. Então, já que é esta a ideia, ela vai coadunar com um dos dizeres de Kardec: amai-vos e instruí-vos. Isso nos chama a atenção, porque quando eu estava descrevendo que nós só estamos à mercê de um indivíduo, e que esse indivíduo somos nós mesmos, nós precisamos então nos apoderar desse elemento para poder lidar de forma diferente com aquilo que se situa ainda no âmbito do desconhecido. Eu tenho duas filhas, uma delas com 8 anos. Ontem à noite, ela correu, abriu a porta do quarto assustada, mas quando eu olhei, porque o meu quarto fica de frente para o quarto dela, ela teve o cuidado de fechar o quarto dela. Saiu, fechou, e aí veio correndo para o meu, deixou a irmã lá. Entrou debaixo do cobertor, disse que estava tendo um pesadelo. Eu perguntei o quê? Ela, que papai e mamãe morria. Eu digo, foi um sonho, um pesadelo, deite aqui. Só que estava tudo escuro, mas ainda meia penumbra, porque fica um pouquinho da luminosidade do luar. Só que ela estava vendo coisas, na realidade, ou seja, as sombras, ela estava vendo como se fosse algo. E aí eu comecei a mostrar para ela, minha mão, as coisas que eram apenas, não tinha nada demais ali. Teve uma hora que ela levantou assim o cobertor e começou a se debater como se tivessem coisas entre o lençol e ela. Aí eu acendi a luz. Ela viu que não tinha nada. E aí a gente desligou. E aí fiquei junto com ela, comecei conversando, ela foi aquietando para depois dormir. Veja, lidar com o espiritual como algo sobrenatural é lidar com ele como minha filha estava lidando com aquela impressão que ela estava tendo da existência de coisas aonde não haviam e dessas coisas terem um poder que não tinham. Porque imaginem, entendam uma coisa, a realidade, ela acontece para cada um de nós dentro do nosso psiquismo. Então, quando eu me acho inferior, jamais conseguirei fazer determinadas coisas. Porque eu mesmo já me coloco no lugar aonde ele limita o meu campo de ação. Assim nós construímos a realidade. Por isso que quando nós pegamos qualquer coisa banal, simples, certo? Assiste um filme, sai do cinema, uns gostam, outros não gostam. Aí você pergunta aos que não gostam, não gostou por quê? Cada um enxergou uma coisa. Gostou porque cada um enxergou uma coisa. Mas não foi o mesmo filme, o mesmo ator, as mesmas falas. É porque a realidade que nós vivemos, ela se consolida a partir do que reverbera entre aquilo com que a gente entra em contato e a representatividade daqueles elementos simbolicamente no nosso psiquismo. É isso que vai dar tonalidade daquilo com que estamos interagindo. Então veja, há mais de 150 anos, esta pessoa, o Allan Kardec, ele codifica, ele coloca então, dentro de uma codificação, os elementos que nos falam sobre esse espiritual e dissolvendo essa senda mística. Então, vamos começar um trabalho de desobsessão sério? Vamos! O primeiro passo, sabe qual é? Instruí-vos. Leia o Livro dos Espíritos, nem que seja para contestá-lo. Aliás, nem que seja, não, para contestá-lo. Conteste todas as perguntas, da primeira à última. Conteste para quê? Para que você esteja lendo, entrando em contato com algo que ele produz a partir do que os espíritos descrevem para ele como elemento de esclarecimento. E ninguém se esclarece engolindo o que o outro dá como a pílula da verdade. Esclarecimento é estimular em si o senso crítico
para tudo aquilo que lhe seja colocado. Então ele vai lhe fazer explicações, vai descrever aspectos, leia e questione. E antes de mais nada, contextualize. Lembre que foi escrito há 150 anos. E comece a observar, porque quando você começar a ler, você vai ver várias explicações por causa de determinadas expressões. E lembre-se que isto é desta forma, sofrendo todo esse detalhamento, porque ele surge há mais de 150 anos atrás e, para afirmar-se, esclarece vários pontos de possíveis divergências ou confundimento com outras definições e com outros aspectos. Fernando, você está querendo então que a gente vire espírita? Não. A ideia não é essa. Justamente por a ideia não ser essa, de não estar querendo cultuar aqui seguidores, é que eu estou a descrever que o primeiro passo para a desobsessão é sair da ignorância. Como para minha filha foi acender a luz e mostrar que embaixo do cobertor não havia nada, a luz para vocês é ler o livro dos Espíritos. Para contestar, entender, fazer suas críticas, é a luz que vai começar a lhe mostrar que você não está à mercê de ninguém, a não ser de você mesmo. E por que isso é importante? Por que isso não é construção de seguidores? É porque se você só está à mercê de você, construa a sua trajetória. Construa a sua estrada. Não venha ao centro procurar mais uma vez, certo? Aquele elemento mágico. Aquela pessoa mágica que vai lhe dizer uma palavra e vai transformar a sua vida. Não, entenda que a única pessoa que transforma a sua vida é você. Venha ao centro, como você pode ir a qualquer outra casa religiosa, para, usando da sua criticidade, ouvir, refletir e, a partir da reflexão, sim, ampliar o seu olhar como um insight para rever mais profundamente aquele aspecto. Porque essa é a finalidade. Por isso, o trabalho de desobsessão começa com a palestra pública. Essa palestra é onde busca incitar justamente esses elementos para que vocês não fiquem como um capenga dependendo de uma bengala. Aí eu passo mal, eu corro para tomar um passe. Eu passo mal, eu corro porque tem algum espírito nas minhas costas. Eu venho aqui para me livrar deles. Não, aprenda. O que nós fazemos não é nada demais. Conversar com espíritos é conversar com gente. É algo que você pode fazer. E não se colocar como se tivesse à mercê dele com medo. Não. É pessoa, é gente. Pode lhe dizer que quer fazer, que vai fazer com você o que bem quiser entender. Entre ele querer e poder, existe uma distância grande, que podemos definir em 4 letras: Deus. Deus não dá a ninguém o direito de fazer com o outro o que bem quer e entende. Mas, Fernando, por causa dessa relação, do que aconteceu com ele, tudo está acontecendo, Deus não dá esse direito a ninguém. Agora, entenda que cada um de nós temos a nossa necessidade primária de despertar. E a encarnação serve para isso, para despertar habilidades latentes, porque eu não fui feito imperfeito, tudo que é a minha totalidade já há, eu exercito na vida a experiência para ir despertando isso, cada vez em uma amplitude maior, e por isso que dizemos, então, com base nesse livro que eu estou suscitando que você leia, que a evolução é inexorável. Ninguém pode descrever que não vai evoluir. Pelo contrário, que, olhe, eu evoluí, eu agora estou pior do que eu que era. Está pior não. Simplesmente é que, quando eu falei na finalidade da palestra ou da leitura, lembre-se que ela é útil a partir da reflexão crítica. Senão você vira seguidor. Seguidor é aquele que está tudo bem quando vai bem. Quando vai mal, aponta aquele que ele está seguindo. Eu me dei mal por causa de fulano, por causa de cicrano.
A ideia não é essa. A ideia do Espiritismo é uma ideia de libertação e não de salvacionismo, que tem alguém que vai ser esse elemento que vai lhe salvar. Lugar nenhum fará isso. Agora, lógico, vamos entender. Encontramos alguém passando fome, caído no chão, acabado, doente. A gente dá comida, a gente trata, dá banho, para que a pessoa se refaça, e a partir daí, ele vai ter que dizer para que é que veio. Porque o auxílio tem uma finalidade. E a finalidade nesta casa não é que você se torne espírita. É compreenda que você é um espírito e se comporte como tal. Aonde? Mas aqui dentro do trabalho da casa espírita? Não, onde quer que você esteja. O Espiritismo não nasceu para ser a religião do mundo. O Espiritismo nasce para explicar múltiplas questões, que são questões em aberto até hoje em múltiplas religiões. Porque muitas delas se fixam na ideia de que a nossa vida se fixa nesse intervalo de tempo. Descritas como não materialistas, mas como espiritualistas, mas que num punhado de anos, que agora está numa média de 75, mas já foi 35, você define o que vai gerir você por toda uma eternidade. Ou seja, se você fez coisas legais nesse intervalinho, sua eternidade é uma maravilha. Se você fez coisas horrendas, sua eternidade é o inferno. Ou algo parecido. Algo sem sentido. Literalmente sem sentido. Por isso a temática é de reflexões. Para quê? Para que você não fique à mercê desses que vão buscar querer lhe assustar e utilizar o susto ou o castigo como forma de querer lhe guiar. Só que é bom lembrar que essa história de ser guiado, de entrar numa calha, é o que fazem os bois quando vão para o matadouro. A ideia não é essa. A ideia é: assuma o espírito que você é. Mas eu estou doente, eu estou com um problema, ótimo. Comece a se nutrir para que você melhore, mas diga a você para que você quer melhorar. É para eu voltar a minha vidinha de antes. Tudo bem. Nada impede. Vai melhorar, vai voltar a vidinha de antes e vai adoecer de novo. Porque o que lhe levou a adoecer como está agora era a vidinha de antes. A doença aparece não como uma punição, mas como um elemento efetivo para tirar você dessa zona de pseudo-conforto. Então, a ideia de buscar um tratamento é para que você se revigore e aí não volte de novo à mesma condição de cultivar o que você está tendo agora. Esta é a finalidade. Mas aonde? Não, em qualquer lugar. Você pode fazer aqui as 4 ou 10 semanas de tratamento, se acabar ele, se mandar, nunca mais aparecer no centro espírita. Nenhum problema. Porque não é para ter seguidores dentro do centro. É para que você rearrume sua vida. Mas será que eu vou estar bem? Os espíritos vão estar me perseguindo? Quando você lê o livro dos espíritos, você vai entender que o que permite a presença desses espíritos é o seu padrão vibratório. E padrão vibratório não é a sequência com que você fica balançando. É, sim, aquela energia que se forma em volta de você, a psicosfera, nas quais flutuam suas ideias, pensamentos, reflexões. É essa psicosfera que funciona como um campo magnético a atrair determinados tipos de pessoas. Que se você for olhar, veja na sua vida material, às vezes o perfil das pessoas que se aproximam de você. Tem gente que diz: Fernando, só se aproxima de mim gente querendo tirar vantagem. Eles não prestam. Não. Você está emanando uma psicosfera que funciona como contraponto para outra. E semelhante atrai o outro. Para compor um par. Ou múltiplos pares. Aprenda a perceber que está em você. Porque se você muda a sua frequência, as coisas mudam. As coisas deixam de ocorrer. Então, mude seu comportamento.
Não fique vivendo aquela ilusão que acontece agora de maneira premente no final do ano, né? De vou mudar, porque ano novo, vida nova. Pula 3 ondinhas, certo? E aí mudou de vida. Ou guarda na carteira as sementes de uva, né? Ou qualquer outra questão dessa que está por aí. Isso é a mesma coisa que vir para aqui e esperar que apenas o trabalho feito no salão resolva o seu problema. O trabalho feito no salão vai resolver o problema de alguém, que é os espíritos que estão associados a você. Porque a ideia é que da mesma maneira que eu estou falando com vocês aqui, nesses 50 minutos, há lá dentro espíritos, a conversar com eles, a recebê-los na hora que você adentrar. Alguns já estão lá, outros vão ser na hora que você entrar, certo? Buscando fazer o que com ele? Buscando agora colocar eles no eixo, na linha. Não. Tem espíritos olhando para eles e entendendo que o que eles fazem é por ignorância. Porque veja só, se eles estão a fazer algo com vocês, significa que existe um outro padrão de vida além do de vocês. Não é isso? Se existe, significa que a vida continua. Se eles estão vivos, aqueles que se relacionaram com eles também estão vivos. Então, para que perder tempo amarrado em você? Só a ignorância explica isso. Porque, pela ignorância, ele não consegue enxergar isso, que é óbvio, nessa analogia que agora aqui eu fiz. Ele ainda lhe vê como você era à época a que ele se anelou a você e você a ele. Ele não consegue sair daquela relação espaço-tempo. O que vai acontecer lá dentro é justamente mostrar para ele que a fila anda, o tempo passa, as coisas mudam e você mudou. E ele precisa fazer o quê? Seguir o caminho dele, porque é dado a ele a possibilidade de mudar. Porque não existe essa história de uma eternidade pré-definida por um ciclo miserável de 35, 80, 85 anos. Não existe isso. Não existe um destino que se fechou a partir do que você vivenciou nesse pacotezinho de anos de vida. Destino é algo que se constrói a cada dia. Não existe nada pré-determinado. Mas, Fernando, já me disseram que na encarnação passada eu matei, eu estrupei, eu fiz, eu aconteci, então agora o meu destino é aqui voltar para pagar tudo isso. Na realidade, o seu destino vai ser lidar com quem você é. Porque 3 criaturas participaram lá da Primeira Guerra, e naquela época, né, nego ia lá com aquela baioneta, nego matava o outro na crua, certo? E fizeram miséria. Os 3 desencarnam, percebe que vilipendiaram o valor da vida humana. E aí então, vamos voltar, né? Porque por mais que você não queira, é outra condição inexorável, irá voltar. E aí sabiamente disse, vou voltar todo torto, aleijado, certo? Quando nascer, vou durar alguns dias e vou perecer ali, todo aleijado e acabado. O outro fez não, que isso é pouco, porque você já vai morrer de novo, não vai sofrer quase nada. Não, fizemos muita coisa. Eu vou vir, perfeito, aos 10 anos, vou sofrer uma queda, ficar tetraplégico e vou passar o resto da vida em cima de uma cama, desenvolver, além disso, uma doença grave, um câncer, a corroer a minha cavidade oral e morrer na miséria. E aí, na empolgação, vamos reencarnar. O terceiro nem falou. Passa-se algum tempo, retorno de volta, desdobrados se encontram, porque o retorno é no desdobramento, porque a gente não encontra os amigos espirituais só quando a gente morre, não. Quando a gente dorme, o espírito vai para onde?
fora do corpo. E aí, num desses desdobramentos, que eles reencarnaram próximos, tá a galera junta lá, né? E aí, os três. Quando ele, os dois, né? Não tinham visto o outro chega. Quando o outro chega, maneirinho, em pezinho, na boa, não estava deformado, nem nada disso, e aí começaram a conversar. O que foi que aconteceu? Os dois perguntaram justamente ao terceiro, e aí, velho, que negócio é esse? Ele fez o seguinte: na minha vida anterior, eu vilipendiei o valor da vida, destruir várias vidas. E durante o tempo que nós estávamos aqui, eu ouvi o choro daqueles que estavam na terra a perder os seus entes queridos, em situações muito próximas daquela que nós propiciamos. E eu me perguntei então, por que não ser eu alguém a ir devolver ao outro aquilo que eu já tirei? Eu voltei como médico para trabalhar nos Médicos Sem Fronteira e arrisquei por diversas vezes e continuo arriscando a minha vida, buscando devolver ao outro a vida para que ele continue. Ou seja, 3 propostas de resgate. Cada um a faz de acordo com o nível de seu despertar para o seu valor na vida. Porque a vida carece de quem queira arregaçar as mangas e dizer para que veio. É disso que a vida carece. E não de alguém para estar na vida reclamando porque a vida é assim. Eu tenho a resposta, sabe por quê? Porque ela é cheia de gente igual a você, que continua aí, esperando que alguém, de algum lugar, faça alguma coisa diferente. Alguém não, porque você já reconhece que não adianta. Que uma galera faça uma coisa diferente. Seja você o exemplo. Porque, para não falar do Cristo que estava lá atrás, vamos falar de alguém que foi mais próximo do que ele. A refletir, olhou para a construção religiosa reinante à época e viu nela todos os elementos falaciosos de desvios presentes. E ele disse, então, eu vou reencarnar e implementar uma outra visão. E aí, o que é que vocês acham que ele fez? Plantou a bomba atômica, botou veneno, cicuta no copo do pessoal todo para matar todo mundo e acabar e fazer uma coisa nova? Não. Ele veio e se fez de exemplo. O nome dessa criatura é Francisco de Assis. Ele adentra aquela construção religiosa e mostra o que são valores. Que tem um dos seus episódios lá, que diz quando ele estava com aquelas questões instintivas, ele se jogava dentro do roseiral. E quando se fala em questões instintivas, né, aquele roseiral cheio de espinhos, né, que depois as roseiras perdem os espinhos. Lá existe, em Ermo de Cárcere, as roseiras sem espinhos. E as pessoas pensam logo na liotria, porque ele estava com certeza o furor sexual, algo parecido ali, e aí ele pulava para poder resistir às tentações. Nosso problema não é esse. Nós ainda ficamos a lidar como crianças correndo de um quarto para o outro, se escondendo embaixo do cobertor, embaixo do lençol, por imagináveis elementos ali que estão pululando, que quando a luz se acende, eles somem, eles só existem na nossa cabeça. Porque nós vamos olhar então como se a questão sexual fosse a grande barreira nossa. O que é isso? Só é grandioso para quem não provou. Se você não estiver bem, não adianta nada. Não adianta nada. Ah, mas se faz 1000 coisas, faz, porque a pessoa já é essa pessoa que não se valoriza nem valoriza o outro. Não é o sexo em si. Nós não somos capazes de lidar com isso de uma maneira mais construtiva. Aonde é o quê? É assumir os impulsos que vêm em si e questionar-se. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Então é aquilo que eu realmente preciso? É dessa forma? Porque aí é fantástico. Nós vamos construindo uma coisa e fazendo naquele automatismo, agora quando depois viramos pais. E quando vemos fazerem com os nossos filhos o que nós fizemos, pronto. As grandes feras se levantam para querer destruir o outro. Quando nos vemos ainda hoje olhando para aquele que nos atrai como objeto, mas nós não queremos que olhem para os nossos filhos como tal. Que despertar é esse? Que despertar é esse? A gente está aqui a reclamar com essa criatura que por ignorância está lhe cobrando coisas. E quando você olha no espelho de manhã, você consegue ver um espírito que é um cobrador audaz. Você. Que só não usa chicote e espora, porque se fizer vai para a cadeia agora. Mas trata como tal seus funcionários, sua mulher, seus filhos, as pessoas que estão sob orientação sua, igualzinho. Então, a doutrina espírita é um elemento libertador, porque ela vai dizer que você é reflexo das suas próprias atitudes. Ou seja, o que você vai vivenciar é o que reverbera daquilo que você é interiormente. Não é nada que ninguém colocou. Eu vinha andando no caminho de lá para cá, conversando com minha irmã, que está fazendo curso de psicologia, e eu dizendo para ela que, nesse momento atual que estou vivendo, eu comecei a perceber que eu tenho me comportado meio refratário. Meio não, muito refratário. As pessoas vão me falar alguma coisa, eu já venho com a justificativa. Eu já venho com a colocação contrária. E eu disse, poxa, mas isso não é meu assim. Eu sei que eu sou um pouco assim, né? Mas tem alguma coisa a mais me influenciando. Ela fez, Fernando, nesse momento pode até ter, mas tu é assim mesmo. Porque ela me conhece há 49 anos, eu tenho 50, ela tem 49. Ou seja, pode haver alguma influência espiritual? Com certeza tem, mas não é responsável por isso. É aquilo que já é meu, que eu preciso aprender a lidar. Mas você falou que isso agora está exacerbado em você. Sim, tudo aquilo que está exacerbado em você, que você está nessa postura refratária, essa postura já enrijecida, é porque você está precisando baixar um pouquinho a bola e reconhecer as suas questões, os seus déficits. É isso que você está precisando fazer. Para, reconhecendo isso, saber lidar com o outro de outra forma. Ou o contrário, às vezes, a gente fica se colocando como uma vítima. Fomos vítimas de tudo, vítima do marido, vítima dos filhos, vítima do governo, vítima da sociedade. Gracinha, tão linda. Você não tinha 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Porque tem gente que fez diferente. Qual é a diferença? É que você ficou na sua vitimização porque era mais fácil culpar os outros do que culpar você mesmo. Porque culpar a você mesmo é sair da culpa e se chamar da responsabilidade. Aí sim, você começa a fazer a diferença. Então, lidar com o espiritual no convite a uma palestra pública antes de um trabalho de desobsessão é se colocar dentro dessa postura. Que espiritual é esse? Do que é que eles estão falando? Como é que eu posso lidar com isso e ganhar solidez suficiente para não ficar à mercê? Ah, Fernando, então você me dá um patuá, umas contas, umas água benta, água fluidificada, porque aqui não é água benta, né? E aí a gente vai usando, nada contra, porque você pode usar qualquer coisa como elemento simbólico, que lhe conecte com o sagrado e sirva para você como elemento de conexão. Nada contra nenhuma dessas coisas. Agora, no momento que você começa a achar que é isso que vai fazer a diferença, ou seja, é um objeto externo que vai modificar o que há aqui dentro, está difícil. Está difícil por quê? Porque não é assim que a vida acontece. Ah, mas eu tomo aquela aguinha fluidificada, eu saio daqui 10. Ótimo, você sai daqui bem, com certeza. Agora a minha pergunta é, como é que você chega em casa? Como é que você recebe, na hora que você chega lá, seu marido, seus filhos, as pessoas que convivem com você? Amanhã de manhã, quando você acorda, como é que você está?
Porque se é para você estar bem, só até vencer aquela porta que está ali, meus pêsames. Meus pêsames. A ideia é de que você comece a se sentir bem para a vida. Mas sabe o que é se sentir bem para a vida? É sair daquela postura de ser vítima da vida e começar a perceber que a vida que você vive é a vida que você faz. Então, faça uma vida diferente. Seja você aquele a transformar a vida. Que nessa história de eu vim com minha irmã, a gente vinha de carona, né? Ela está estudando Gestalt terapia, e ela estava falando do mentor da Gestalt terapia, e aí ela dizendo que foi um velhinho com aos 70 anos, certo? Se drogou, se drogou, andou com prostitutas e outras coisas mais. E aí eu disse para ela o seguinte: os grandes homens que deixaram um legado se debateram com sua própria sombra, com suas próprias questões, com seus próprios problemas, porque ninguém cresce sem lidar com o que está aqui dentro. Ninguém cresce achando que o seu problema é o espírito que está do seu lado. A gente só cresce quando a gente consegue olhar que os nossos problemas estão aqui dentro. Que somos nós a única fonte de problema que temos. Mas, Fernando, eu lido com isso, mas eu não consigo sair do lugar. Tudo bem, é entendível. Você não consegue sair do lugar com você. Então é o seguinte, faça algo para alguém. Se disponha. O que tem de cego precisam de gente para ler para eles. Ali na Biblioteca Central, são vários. O que tem de velhinhos em asilo esperando uma visita. Porque aquela dita família que só o valorizava quando ele tinha utilidade, e agora que ele não tem utilidade não valoriza mais, não vai vê-lo. Vá você. Quando você começa a compartilhar a realidade do outro, você começa a sair do quê? Da mesma coisa que vamos fazer para tirar esta pessoa que está ao teu lado lá dentro. Ele está fixo em uma única ideia, que é a ideia de que você fez ou aconteceu, ele viveu isso, aquilo com você, e não enxerga mais nada ao redor. No momento que você sai da sua cadeirinha de lamento, porque você não consegue fazer nada, e vai ajudar alguém, você está saindo daquela ideia fixa para a proposta de conhecer um outro contexto e entender que nada na sua vida é fixo. Se propõe a ajudar o outro. Mas, Fernando, eu não quero ir em outro lugar. Tem aqui cuidando do cuidador, está precisando de mais gente. É um trabalho que tem com idosos. Vem ajudar. Venha sentar com ele, ouvir um pouquinho. Saia dessa região cristalizada que você criou através de você. Ah, mas isso é difícil, é impossível. Não, sabe o que é isso? Preguiça. Preguiça mental para refletir e criticar, e preguiça física para se colocar em ação a partir da reflexão e do pensamento que teve sobre o que está ocorrendo na própria vida. Eu trabalho na Hospital Santa Isabel, e lá na época ainda, quando eu era quintonista, eu visitei uma enfermaria, fazendo histórias de paciente, e tinha um paciente tetraplégico, internado lá de infinito, né? Só mexia um pouquinho os braços aqui, tinha esses 3 em 1, né? Não era 3 em 1, na época só era 2 em 1, né? Rádio e fita cassete, que não tinha disco. E vários livrinhos que ele gostava lá de ler. Servia para que essa criatura? Servia, sim. Quando alguém na enfermaria dele passava mal, quem é que gritava e chamava a enfermeira? Ele. Ele é que gritava e que chamava, que pedia para que ela viesse tratar. E às vezes o estudante entrava e perguntava: para que viver essa vida? Fosse conversar com ele. Vá conversar com ele. O quanto ele se achava útil e vivendo. Mas para a gente não falar dessa criatura que está lá atrás, vamos falar de um outro mais famoso, Super-Homem, Christopher Lee. Tetraplégico, pediu para que fizesse com que ele morresse, a eutanásia. Depois ele fala do quanto ele se arrepende de ter pedido isso. E justamente impulsiona o trabalho de investigação em células-tronco.
E hoje, várias coisas que se tem a partir disso foi a partir dali. Ou seja, você tem o tamanho que você se dá. E isso está escrito lá no Livro dos Espíritos. Pode ir olhar. Pode ir olhar. Então, não dê a ninguém um poder que ele não tem. O Espírito não tem o poder de fazer isso. Agora, você tem o poder de fazer com que a sua trajetória, a sua história, seja diferente. Agora, às vezes, para você conseguir fazer isso de forma efetiva, você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida. Porque senão você fica trabalhando sempre levando em conta o outro como seu parâmetro de ter melhorado, piorado, de ter conseguido ou não ter conseguido. E a realidade não é essa. A realidade não é essa. Então, por vezes, a gente olha e não consegue enxergar. Eu sou nefrologista, trabalho com hemodiálise. E tinha uma senhora que eu acho que ainda está viva, já há uns 18 anos fazendo hemodiálise. E hemodiálise é assim, você pega, enfia uma agulhazinha no braço, 2 agulhas. Uma para puxar o sangue, filtrar, e a outra para devolver. E fica ali 4 horas. E uma coisa que era fantástica, assim, na hora que ela chegava, que alguém ia puncionar ela, todo mundo sabia, porque ela gritava de tal forma que a clínica toda ouvia. E veja só, essa senhora desse jeito, e quem começa a olhar para ela, ela era amorótica de um olho, ela não enxergava de um olho. E você olha aquela pessoa negrinha, baixinha, cabelinho curtinho, um linguajar muito simples. Só que o contrário, ela era uma médium fantástica. E ela começou a conversar comigo e me contar quantas pessoas às vezes queriam se aproveitar da mediunidade dela. Porque ela era médium, ostensiva, de incorporação. Acho eu, porque eu não vi, estou falando então do relato dela, era uma médium positiva. É aquele médium que consegue dizer precisamente datas, lugares, essas coisas, com relação a desencarnados, né? E aí, quando ela começava a notar que eu começava a querer ficar em cima dela, ela saía, né? Mas o que importa não é mediunidade, não. É que eu perguntei para ela, porque a gente olha assim, aquela criatura baixinha, negrinha, com o cabelo bem baixinho, com um olho só, o outro não funciona, e a gente olha com aquele ar assim de, oh, coitada, que coisa. Começa a fazer vários pensamentos. Isso daí fez miséria na outra encarnação, agora por isso que está assim. Começa a julgar. Porque a gente tem mania de querer tirar a trave do olho, o argueiro do olho do outro, sem tirar a trave do nosso. E aí foi uma pergunta que eu tinha feito para ela. Se você pudesse voltar atrás, não ter perdido lá o rim, e estar hoje igual a como você era quando aquilo aconteceu, ou você estar hoje como você se percebe como pessoa, o que você prefere? Ela disse, Fernando, lógico que eu não sou besta, eu vou querer perder meu rim e ficar aqui? Lógico que não. Aí eu fiz, sim. Agora, se você me perguntasse outra coisa, é que se entre isso ter ocorrido, e eu sei quem sou hoje, e isso não ter ocorrido, e eu sei quem era antes, não é a ocorrência de eu ter perdido o rim, é que não tem como valorizar a mulher, a pessoa que eu sou hoje, como não valorizar. Porque eu hoje enxergo a vida muito diferente de como eu enxergava antes. E a perda da função renal fez parte dessa trajetória. Ou seja, ela não se apequenou. Ela não se apequenou. Continuava gritando e a gente brincava, que dizia assim, ó, quando a gente morrer, vamos fazer o seguinte, não vamos nem para o céu, nem para o inferno. A gente vai para um umbral, porque lá a gente abre um hotel, certo? Porque aí fica interessante. O inferno é muito quente e o céu é aquela história de tocar harpa, é muito monótono, a gente vai para um umbral, certo? A gente fica lá, abre um hotel, você começa e depois eu vou. Ela dizia, não, você vai primeiro, e ficávamos nessa brincadeira. Mas do que é que eu estou falando? É que nós temos a mania de olhar para o outro com uma deficiência, com um problema, e achar e julgá-lo como algo inferior. Quem somos nós para querer julgar o outro por causa de uma encarnação? Por causa de uma encarnação. Uma encarnação é como um dia. A gente vai numa festa, conhece a criatura, ou conhece o criaturo, dá para dizer quem ele é? Não.
Às vezes vive 30 anos dormindo, comendo seus quilos de sal e não descobre quem é. Agora, passa num dia e quer dizer quem é. É a mesma coisa, olha para alguém e começa a julgar o outro. Sabe o que é? É o mesmo papel daquele espírito que está atrás de você, lhe julgando pelo que aconteceu em intervalo de tempo. Então, não perca tempo julgando o outro, não. Não perca tempo querendo avaliar o que o outro é ou não. A ideia de não ser salvacionista é porque ninguém salva ninguém. Você pode, sim, alavancar as transformações na sua própria vida. E faça isso. Quando entrar lá dentro, se você quer fazer algo de maneira positiva, ore pelos que estão lá. E quando entrar, não sintonize com os gritos, não. Imagine, você desencarna e seu filho está... Você desencarnou aos 80, seu filho aí aos 50, os dois desencarnados. Seu filho que desencarnou aos 50 está igual o cão nas costas de alguém, perturbando, querendo acabar com aquela pessoa. É esse filho seu que está lá. Ele está sofrendo, porque por ignorância ele continua congelado no tempo, se deformando, em vez de despertar para as possibilidades da vida. Você estaria onde? Aqui, na hora que ele é atendido, orando por ele. Então, ao entrar naquela sala, faça sintonia com pais, mães, amigos, daqueles que estão com você ou com os outros, querendo que eles sejam ajudados. Não ouça os gritos, porque aquilo ali vai lhe assustar, é feito até para lhe assustar mesmo. Quanto mais grita, você fica assustado e parece que você está à mercê deles. Não, eleve o pensamento a Deus, entre em oração, para que as suas orações e as orações daqueles espíritos que zelam e querem o bem, daqueles espíritos que por ignorância estão aliados a você, encontrem o caminho deles. Ore, a oração transforma quando ela é feita de coração, quando ela vem de dentro. Então faça com que isso aconteça. Mas, Fernando, eu não conheço nem quem é. Ótimo, não conhece. Então faça o seguinte, ore por ele como se estivesse orando por você. Porque se você não for hipócrita o suficiente para olhar para o espelho e achar que ali está um espírito perfeito, você vai olhar para o espelho e saber quanta coisa você quer fazer de um jeito, mas não consegue fazer ainda. Quanta coisa você queria fazer de uma outra forma, mas não consegue fazer ainda. Por quê? Porque você é humano. Você não é perfeito, você é perfectível, ou seja, é alguém que vai se construindo na jornada. Ele também. Então, da mesma maneira que você ora como auxílio às suas fraquezas, ore como auxílio às fraquezas dele. Para que a gente, então, possa perceber que a presença dele, ou dela, dele espírito, né, é um motivo para lhe levar à reflexão de como você está tocando e levando a sua vida. Ele não é uma sombra negra na sua vida, ele é luz. Se você tiver aprendido a partir desse movimento que lhe tirou da zona de conforto, que estaria em casa agora assistindo novela, vendo futebol, tomando cerveja, e está aqui. Para ficar aqui? Não. Para você terminar o tratamento de desobsessão. E aí, para você então voltar aqui e ser trabalhador da casa? Também não. É uma opção, você pode querer depois. Mas é para que você termine. Leia lá o livro dos espíritos, entenda que é espírito. Entenda que ninguém evolui sozinho, nós construímos em conjunto. E aí então, na sua atividade profissional, receba aquele que lhe procura com mais integridade. Haja com ele com respeito, mesmo que ele lhe agrida. Mesmo que ele lhe desrespeite, haja com ele com respeito. Busque ver a cada um que chega à sua frente o valor de uma alma humana. Porque você leu lá no livro que diz que fomos criados simples e ignorantes. Se ainda estamos por ignorância. E aí então você vai conseguir lidar com o outro de forma diferente. Se você fizer assim, você estará sendo um espírito consciente de sua trajetória e de seu papel no mundo. Aí se eu vier trabalhar aqui dentro, ótimo, precisamos também de mais trabalhadores, como outras instituições precisam, mas não adianta você trabalhar aqui dentro e lá fora, continuar a fazer a mesma coisa que lhe trouxe até aqui. Então, a ideia não é que você venha ser mais um aqui,
mas sim que você seja um lá fora, a fazer a diferença, a fazer com que a influência espiritual seja de você para com o outro, sempre numa postura de ajudá-lo a despertar, a perceber quem é, para que veio, qual o significado da sua própria existência. Não por cobrar dele encontrar essas respostas, mas por fazer da sua vida uma trajetória pautada nessas respostas. E aí então você possa começar isso em casa, para que o seu lar, que hoje você acolheu outros, e que daqui talvez umas 2 gerações venha lhe receber de novo, você tenha plantado sementes, para quando voltar, você reclamar menos do que o que reclama hoje. Porque tudo que você vai encontrar, quando você voltar, é fruto daquilo que você plantou, enquanto por aqui caminhou. E é isso que o Espiritismo traz. É isso que a consciência de ser espírito nos traz. A consciência da imortalidade da alma, da reencarnação, ela vai nos trazer esse olhar. A consciência de Deus, um Deus justo, que não vai dar para poucos porque dão sopa na rua e não dá para os outros porque não dão sopa na rua. Não. O sol nasce e brilha todo dia para todos. Faça desse dia de sol brilhante algo importante para transformar a sua vida e ajudar também a vida de mais alguém. A comunicabilidade entre os espíritos é fato. É fato. Não temo outro. Ah, mas é desencarnado. O encarnado faz muito mais mal. Não saiu por enquanto até no jornal. Desencarnado esfaqueia fulano, Beltrano. Desencarnado faz isso e faz aquilo. O desencarnado é uma pessoa igual a você. Trate com ele como você trataria com qualquer outro. Está em desequilíbrio, está com ódio, não adianta. Você vai ter ódio de mim, vai fazer o quê? Se eu desencarnar, vai mudar o quê na sua realidade? Nada. Então me deixe seguir na minha vida tosca, que eu estou buscando dar uma arrumada. Mas com certeza existem pessoas que te amam perto de você, porque você já teve outras vidas. E até que você tenha sido gente ruim, como também você acha que eu fui, certo? Mesmo que a gente ruim, tem gente que ama ele, porque ele pode ter sido ruim para um e bom para outro. E outra coisa, cada um, nós nos encontramos em padrões vibratórios similares. Então, a gente precisa ter mais essa simplicidade, essa humildade, de olhar para o outro, sempre com essa moção de amor, essa moção de carinho, essa moção de buscar compreender. Mas, Fernando, jamais eu vou amar, eu vou compreender alguém que me persegue. Não precisa compreender e amar alguém que se persegue. Compreenda a si mesmo. Ame a si mesmo. Agora, ame a si mesmo nessa perspectiva que o Livro dos Espíritos lhe traz, de ser um espírito imortal. Então, ame essa pessoa que ainda é ignorante e rude e vai evoluindo aos poucos. E que, pelo menos, perpassará pelo estágio do espírito mais evoluído que nós conhecemos, Jesus. Porque ele diz, se você estiver de fé, pode fazer muito mais do que o que eu faço. Ele não se coloca como fim de linha, mas como ainda uma das etapas. Então, olhe desse jeito. E aí você vai conseguir ser mais fraterno. Sendo mais fraterno, será mais amoroso. Sendo mais amoroso, com certeza, o seu dia amanhecerá cada dia melhor. Não porque tomou um passo no centro, mas sim porque consegue ver Deus no coração de todo aquele que aparece e caminha contigo.